Virou esse poço de bots e fazenda de engajamento que é hoje. Mas por trás do caos, uma perda durou mais dos profissionais. TweetDeck era um painel de várias colunas que deixava monitorar timelines, listas e buscar DMs. Embora não pareça grande coisa para a maioria dos usuários normais, era uma ferramenta gigante usada por jornalistas, redações e equipes de rede social para cobertura em tempo real. Primeiro, o suporte do Twitter anunciou um novo TweetDeck que seria lançado em 30 dias. Os usuários precisavam ser verificados para usá-lo, o que já era um mau sinal, pois iria tirar o serviço de muita gente. E aí começou a mudança de nome. O TweetDeck virou o X-Pro, o que, honestamente, soa bem idiota. X-Pro foi escondido atrás do X-Premium, e o X-Premium é a assinatura paga pelo Elon Musk, custando de 8 a 11 dólares por mês, e é obrigatório para desbloquear recursos como o Senos. E quantas pessoas estão pagando por isso? Entre 650 mil e 1,4 milhões, de mais de 600 milhões de usuários no total. Falamos de menos de 1%, e esse foi o último prêmio do caixão. Imediatamente, grandes portais como o Washington Post e o The Verge confirmaram o ótimo. Agora, isso pode não parecer muita coisa, mas se você começar a se perguntar por que de repente a mudança do Twitter no X gerou uma qualidade muito pior de jornalismo independente, bom, agora você sabe o motivo. Do nada deixou de ser um lugar que curava conteúdo de alta qualidade para ficar cruzando áreas de paywall. Ao mesmo tempo, esse lugar que incentiva a fazenda de engajamento. E conseguiram. O presidente da Twitter era a sala de conteúdo grátis para todas as notícias de última hora. Agora está preso com paywall e o X está mais raso e tóxico que nunca. Mas nenhum desses supera o pior exemplo. Mas antes de eu te contar, se você está curtindo o vídeo, se inscreve aí. Você não vai estar surpreso em saber que isso já aconteceu várias vezes. Já rolou antes e eu tenho outro exemplo de uma empresa popular traindo a sua base. Na real, vamos voltar para os primórdios da internet. O Image Shack foi lançado em 2003. Era o principal espelho de imagens para fóruns, blogs, MySpace, até pro eBay. Se você via logo de um sapinho numa imagem inserida, aquilo era o Image Shack. No auge, ele tinha 28 milhões de visitantes por mês. Se você cresceu na internet nos anos 2000, os links do Image Shack estavam em todo lugar. Fóruns de jogos, tutoriais, até na cultura de memes inicial. A marca d'água do sapo era uma linguagem universal. A galera confiava nele como a gente confia no Incur ou no Google Drive hoje. Mas em 2013, enquanto a internet começava a mudar e evoluir para esse novo monstro, o Image Shack acabou com a função de uploads anônimos. Ou seja, agora você tinha que ter uma conta para subir fotos lá. E aí, apenas 2 meses depois, soltaram a bomba. Agora ele mudava para o modelo de assinatura. Não tinha mais uploads gratuitos. Mas isso não foi o bastante. Eles começaram a expurgar oficialmente todas as contas grátis, impedindo de entregar imagens para sites externos, blogs e fóruns. Em 2016, eles simplesmente começaram a destruir essas contas. Os usuários correram para recuperar seus dados antes que eles fossem deletados. Pedaços inteiros da história da internet, guias, tutoriais e memórias foram apagados. Perder ele não foi só perder um servidor, foi como se alguém entrasse no seu sono e queimasse todos os álbuns de família. A web antiga não era bem assim, então quando o Image Shack puxou a tomada, grandes partes da história cultural sumiram para sempre. Falando em coisas de uma era passada, quem aí lembra da pandemia? Ah, meu Deus, eu também não quero pensar nisso, mas as máscaras e o isolamento não foram as únicas marcas da vida na pandemia. Tudo, quase todo aspecto da vida, trabalho, pequenos negócios, escolas, faculdade, até terapia, tudo foi pro online. E foi aí que os apps de vídeo brilharam. E nenhum foi maior que o Zoom. Mandar e receber o link do Zoom foi uma parte tão essencial da pandemia quanto respirar. De 10 milhões de usuários diários em 2019, foi a 300 milhões em abril de 2020. Ele passou a mandar nas nossas vidas. O que tornava ele tão diferente, melhor que qualquer outro app disponível na época, era um clique. Um link conectado com um áudio consistente e estabilidade de vídeo. E era muito fácil, sem conta, nem nada. Era só compartilhar um link e a outra pessoa podia entrar na hora. Como o Zoom era de graça, era um grande equalizador. Escolas usavam para as aulas, avós usavam para os aniversários, terapeutas usavam para as sessões, todo mundo, CEOs de grandes empresas, até as crianças da creche estavam na mesma plataforma. Ele virou um verbo vamos de Zoom, que é o santo graal do tempo, parecia que o Zoom poderia ter dominado o mercado inteiro de comunicação se quisesse.
Mas quando a pandemia começou a passar e a galera começou a voltar para a vida normal, para as coisas presenciais normais, aos poucos o Zoom começou a colocar limites no que você podia fazer. Antes de 2020, as contas grátis tinham reuniões individuais ilimitadas por até 30 horas. Quer dizer, eu não sei o que você estava fazendo numa chamada de vídeo por 30 horas, mas beleza, a vida é sua. Tinha um limite de 40 minutos para chamadas em grupo, com mais de 3 pessoas. Era chato, mas a gente superou. Mas em 2022, eles inexplicavelmente impuseram um limite de 40 minutos para chamadas de 2 pessoas. Na hora, a galera surtou. Teve uma revolta gigante, com todo mundo correndo atrás de gambiarras, tentando entender que regras a Zoom tinha mudado. E no começo, os fóruns falavam sobre os truques para burlar o limite de 40 minutos. Aos poucos, eles só começaram a sugerir mudar para o FaceTime ou para o Discord, ou para as outras empresas diferentes. O engraçado de tudo isso é que as reuniões por vídeo não morreram com o fim da pandemia. Na verdade, a pandemia mudou fundamentalmente como a gente interage com o outro para sempre. Mas isso simplesmente vacilou feio demais. Agora o Microsoft Teams é a linguagem universal das reuniões. O home office e o modelo remoto continuam viáveis quanto antes, e eles podiam ter dominado tudo se tivessem sido um pouco menos mercenários. Então me fala aí o que vocês acham. Quais outros apps eram pedras preciosas até deixarem de ser de graça? Valeu e obrigado. O 3 do mês do consumidor do Mercado Livre tem muitas ofertas para você. Pá. Lembra quando o seu Android morria às 3 da tarde e você entrava em pânico? Em 2012, surgiu um app que você tinha salvado por dentro. CleanMaster. O app publicou de vassoura fofinho que jurava acelerar o celular, liberar espaço e transformar o seu Android lento em um aparelho novinho. Mais de 1 bilhão de pessoas baixaram. Blogs de tecnologia recomendavam que seu pai talvez tinha instalado, só tinha um problema. Era tudo mentira. O Master não otimizava nada, mas conseguia roubar seus dados, encher o celular de anúncios escondidos, ou dar um esquema de fraude de 100 milhões de dólares e deixar o aparelho mais lento. Hoje veremos como um único app enganou 1 bilhão de pessoas comprando você. Vamos voltar para 2012. Os celulares Android eram ruins, a bateria era péssima, o telefone morria antes do almoço, o armazenamento enchia do nada, os apps travavam e fechavam. Hã? Que RAM? A maioria tinha 1 GB, se desse sorte. E a maioria das pessoas não fazia ideia de como um celular funcionava. Só sabiam que estava lento e precisavam de ajuda. Foi aí que o CleanMaster apareceu. Criado por uma empresa chinesa chamada Atiga Mobile, ele chegou com uma promessa simples e bonita: limpar arquivos enormes, aumentar, resfriar o processador, deixar o celular mais rápido, tudo com um toque. Parecia mágica, e as pessoas compraram a ideia. Em 2 anos, o CleanMaster chegou a 100 milhões de usuários ativos por dia. Em 2014, já tinha mais de 1 bilhão de downloads. Estava em destaque em todo lugar e foi um dos apps mais populares da história do Android. A Atiga Mobile abriu capital na Bolsa de Nova York em 2014 e arrecadou 168 bilhões de dólares. A empresa foi avaliada em quase 2 bilhões. E aqui vem a parte absurda. 77% dos usuários estavam fora da China. Eles compraram um público internacional porque o fundador, Fu Sheng, sabia que usuários ocidentais eram mais fáceis de enganar. Mas quem estava perguntando isso? Como um app simples consegue deixar seu celular mais rápido? O próprio sistema do celular já gerencia tudo. Controla os apps em segundo plano, o uso de bateria, quanto de memória está usando. Sempre foi assim. Um app de terceiros não pode simplesmente chegar e otimizar isso. É como contratar alguém para organizar a sua casa sem deixar que a pessoa entre na casa. Então, o que o CleanMaster fazia de verdade? Vamos aos 3 recursos principais. Primeiro, o tal do boost de RAM. Isso é uma coisa que nem todos sabem. O Android foi feito para manter apps na memória mesmo depois de fechados. Isso se chama cache. Assim, os apps abrem mais rápido.
Quando precisa de memória, o próprio sistema encerra processos antigos. Ele já faz isso sozinho. O Grandmaster forçava o fechamento de todos esses apps em caixa. E o resultado, os apps precisavam reiniciar do zero. Isso é mais lento. O processador acaba trabalhando mais. E a bateria acaba mais rápido. Ou seja, o app que prometia acelerar o celular deixava ele mais lento. Mas as pessoas viam 800 megas de RAM liberados e achavam incrível. Depois, vinha a limpeza de arquivos inúteis. Arquivos de caixa existem por um motivo. O WhatsApp salva fotos para você não baixar tudo de novo. O Chrome guarda sites para abrir rápido. E o Android já apaga a caixa antigo quando precisa de espaço. Então o Grandmaster apagava dados úteis que os apps recriavam logo em seguida. Resultado disso, mais uso de dados, apps mais lentos e no dia seguinte eu precisava limpar tudo de novo. Era um ciclo infinito de inutilidade. E aí vinha o recurso mais idiota de todos: resfriador de celular. Apps não tem permissão para controlar a frequência ou voltagem da CPU. Isso exige acesso root, algo que apps comuns não têm. O próprio app de resfriamento rodava em segundo plano, gerando exatamente o favor que dizia corrigir. Qualquer quebra de temperatura que você via era número falso ou só o celular esfriando sozinho. Era só diário. Mesmo assim, não acreditavam. Por quê? Por causa do efeito placebo. Quando você foca em otimizar e ver animações bonitas, barra de progresso dizia que o seu celular estava 47% mais rápido. E você se sente, você acredita que está funcionando. Além disso, a interface do Grandmaster era bem feita. As animações eram satisfatórias. Parecia que você estava fazendo algo produtivo, mesmo não estando. Era o golpe perfeito. Venderam uma solução para um problema que não podia ser resolvido, mas fazia as pessoas sentirem que funcionava. A verdade é que golpes assim só funcionam porque a maioria das pessoas não entende como a tecnologia ou mesmo a resolução de problemas realmente funciona. Agora, voltando à falsa otimização. Isso era só corrupção. O verdadeiro dinheiro não estava em ajudar os usuários, mas em explorá-los. O Grandmaster era gratuito, então como tira a mão ganhava dinheiro? 3 palavras: fraude, e quero esquecer de morrer. Isso automático, talvez. Você também pode acelerar o nível da sua energia, porque a Negra age 2 vezes mais rápido que o Doralex. E, adivinha? Fraude. Toda vez que você abriu o app, vinha anúncios. Toda vez que otimizava, mais anúncios. E eles não eram só irritantes, eram muito lucrativos. Mas em novembro de 2018, tudo explodiu. Quando o BuzzFeed News publicou uma investigação bombástica. O Grandmaster era um dos 7 apps da Tira Mobile, mais de 2 bilhões de downloads combinados, operavam um enorme esquema de fraude em anúncios. O golpe funcionava assim: desenvolvedoras pagavam valores, como 1 a 3 dólares por instalação. Quando alguém baixava um app após clicar em um anúncio, a Tira Mobile descobriu como roubar esse dinheiro. O Grandmaster tinha permissão para ver quando você instalava novos apps. Então, quando você instalava qualquer coisa, o app detectava a instalação, simulava cliques e anúncios em segundo plano, assumia o crédito pela instalação e coletava o pagamento. Mas você nunca clicou nesses anúncios. Você nunca os viu. Mesmo assim, o Grandmaster roubava o crédito e ficava com o dinheiro. Esse esquema gerava entre 4 e 7 milhões de dólares por mês. Mais de 100 milhões no total. Quando confrontada, a Tira Mobile culpou fornecedores de SDK. Ninguém acreditou nisso. Mas fica muito mais feio. Por que um limpador de celular precisaria gravar áudios, tirar fotos, ler seu calendário e acessar seus contatos? Porque o Grandmaster não era um app de limpeza. Era uma operação de coleta de dados disfarçada de ferramenta de utilidade. Os apps eram só um meio. O verdadeiro produto era você. Então o que a Google fez sobre isso? No começo, quase nada. Em
dezembro de 2018, eles removeram alguns apps com comportamento enganoso. Só uma bronca. Mas em fevereiro de 2020,